Terapia gênica é um tratamento que introduz nos organismos genes saudáveis, chamados de terapêuticos ou de interesse, para substituir, modificar ou suplementar genes inativos ou disfuncionais que causem algum problema de saúde. O primeiro teste clínico bem-sucedido com a terapia gênica foi divulgado em 1990 nos Estados Unidos em uma paciente que nasceu com um tipo de erro inato do metabolismo. Desde então, houve avanços, mas só em 2020 o registro do primeiro tratamento utilizando essa tecnologia foi autorizado no Brasil. Embora ainda em estágio experimental, processos recentes indicam oportunidades crescentes de investimento pela indústria, bem como justificam a expectativa de que, em alguns casos, essa tecnologia poderá chegar à prática clínica dentro de poucos anos. A partir da década de 1940, a genética tomou grande impulso, e descobertas como a natureza, composição química e as propriedades do material genético, bem como as manipulações do DNA de bactérias, começaram a gerar expectativas de novos avanços terapêuticos. Em meados da década de 1960, começou a especulação sobre a possibilidade de utilizar vírus para transferir genes a seres humanos doentes e curar doenças genéticas. Já naquela época, considerava-se tanto que os próprios genes de certos vírus pudessem fazer efeito que fosse possível transferir genes humanos sadios em vírus, para que esses os transferissem ao paciente. Entretanto, foi só no início da década seguinte que Paul Berg conseguiu de fato manipular uma molécula de DNA, criando a tecnologia do DNA recombinante. Duas tentativas iniciais de aplicar na prática clínica o conceito de terapia gênica fracassaram. Uma delas por se apoiar em uma premissa sobre propriedades de um vírus, a qual mais tarde se mostrou falsa. Outra, embora tecnicamente justificável e já utilizando metodologias de DNA recombinante, foi maculada por um grave deslize ético. Mas, em 1989, um novo teste, feito de acordo com as regras vigentes na época, restabeleceu expectativas positivas nessa área de pesquisa. A paciente tratada em 1989 era uma menina de 4 anos de idade, incapaz de levar uma vida normal, porque sofria de uma doença genética causada por deficiência da enzima adenosina desaminase, ADA, indispensável para o desenvolvimento do sistema imune. Várias mutações do gene que codifica a enzima provocam deficiências de ADA, o que resulta em degeneração das células T do sistema imune e constitui uma das principais causas de síndrome de imunodeficiência severa, SCID. No caso em questão, a doença é conhecida pela sigla SCID-ADA. Crianças afetadas pelas diversas formas de SCID têm baixíssima resistência a infecções e, se não forem tratadas, morrem em geral antes dos 6 meses de idade. São conhecidas como as crianças da bolha, por necessitarem de isolamento feito frequentemente por meio de compartimentos de plástico transparente. O tratamento é usualmente feito por reposição da enzima através de injeções semanais. Naquele caso, depois de um período de 1 ano em que houve relativo sucesso, no segundo ano de tratamento, a criança voltou a sofrer infecções frequentes e desenvolveu uma alergia ao preparado da enzima usado para injeções. Os indícios eram de que a terapia de reposição enzimática estava falhando. O médico William French Anderson, da Universidade do Sul da Califórnia, obteve então a autorização dos comitês de ética para iniciar um teste de terapia gênica. A cada 1 ou 2 meses, os pesquisadores retiravam células T do sangue de achante, inseriam o gene da ADA, induziam a proliferação dessas células no laboratório e então desenvolviam células tratadas para o sangue da paciente. Depois de 7 infusões, houve uma pausa de 6 meses e, a partir daí, as infusões recomeçaram até o tratamento completar 2 anos. Por segurança, a menina continuou a receber as injeções semanais da enzima. A terapia gênica dessa paciente, bem como a realizada a partir de 1991 em uma segunda paciente de 9 anos de idade, teve resultados positivos. Houve melhora clínica com uma redução da quantidade de enzima que era necessário repor.
Observou-se que os níveis da enzima no sangue da paciente aumentaram progressivamente com a terapia gênica e se mantiveram estáveis no intervalo de descanso de 6 meses. Finalmente, 12 anos após terminarem as infusões, época em que foi feita uma reavaliação dos dois casos, grandes números de células T continuaram expressando o gene terapêutico no sangue da primeira paciente, cujo tratamento foi bem mais sucedido do que o da segunda. Deve-se assinalar que ainda há questões técnicas relacionadas a esse estudo, que não permitem considerá-lo um completo sucesso clínico. Como as crianças continuaram a receber reposição da enzima, embora em doses menores, há dúvida sobre o quanto a terapia gênica terá de fato contribuído para que, por exemplo, a primeira paciente esteja hoje, aos 24 anos de idade, saudável e ativa. No entanto, a partir das observações feitas ao longo do tratamento dessas duas pacientes, a terapia gênica para SCID-ADA evoluiu e hoje é considerada um sucesso clínico. Mesmo incipiente, o estudo iniciado em 1989, que obteve pelo menos alguns resultados positivos, observando os requisitos éticos, é um marco na história da terapia gênica e inspirou o crescimento subsequente dessa área de investigação científica. A manipulação genética sempre foi alvo de grandes debates, e a descoberta do CRISPR, uma técnica de baixo custo e fácil aplicação, impulsionou ainda mais a discussão sobre as questões éticas da manipulação genética. O CRISPR representa um avanço significativo na ciência, permitindo a edição precisa do material genético, incluindo o DNA humano. Sua simplicidade e menor custo em comparação com outras técnicas tornam a manipulação genética mais acessível e viável. No entanto, o uso do CRISPR traz consigo uma série de preocupações éticas e morais que precisam ser consideradas com cautela. Um dos principais pontos de debate diz respeito às implicações religiosas da manipulação genética. Diferentes crenças e sistemas de valores têm visões diversas sobre a natureza sagrada da vida e do papel humano na criação. A modificação genética desafia concepções arraigadas sobre a ordem natural das coisas e a intervenção divina, gerando conflitos e questionamentos sobre a ética envolvida. Porém, até mesmo em núcleos religiosos, a opinião sobre a manipulação genética não é um consenso. Alguns religiosos podem defender a técnica, alegando que tal conhecimento é obra de determinada divindade. Já um outro poderá refutar com o argumento de que utilizar tal ferramenta é interferir nos planos do divino. Porém, tal argumento poderá também ser refutado com questionamentos sobre vacinas e tratamentos de doenças sérias que determinariam a manutenção da vida do portador. Além disso, a manipulação genética, especialmente quando realizada em nível embrionário, traz à tona as questões sobre o direito de escolha do indivíduo. A decisão de modificar ou não o material genético de um embrião pode impactar sua vida futura e também influenciar na evolução humana de maneira imprevisível. Essa possibilidade levanta dilemas éticos sobre a liberdade de autodeterminação e autonomia individual e os limites éticos da intervenção genética. A bioética é fundamentada no princípio da autonomia do paciente e, segundo as leis brasileiras, o indivíduo só é capaz de tomar as próprias decisões depois da maioridade, aos 18 anos. Isso implica no debate de quando seria ético alterar características de um embrião, já que o mesmo não teria direito de escolha. Porém, vale lembrar que o embrião ainda trata-se de um conjunto de células originadas pela junção dos gametas dos doadores adultos. Nesse mesmo ponto, cairemos na discussão de quando a vida começa. Seria na fecundação ou no nascimento? Ou seria no momento em que o coração começa a bater? Bom, deixaremos esse ponto para um momento oportuno. Por enquanto, iremos focar na manipulação dos genes humanos. Outra preocupação recorrente é o risco da eugenia, ou seja, a possibilidade de a manutenção genética ser utilizada para a seleção de características específicas, o que poderia levar a desigualdades sociais e a uma visão distorcida de superioridade ou inferioridade genética. O perigo de a manipulação genética aprofundar as divisões sociais e contribuir para a discriminação é uma questão sensível que precisa ser abordada com cautela. Não é novidade as maldades que a humanidade comete em defesa de uma crença.
Agora imagine se for possível criar um indivíduo completamente perfeito do ponto de vista de um determinado grupo de pessoas. Seria possível criar infinitas pessoas com características pré-estabelecidas como boas ou simplesmente perfeitas. Não demoraria muito para o caos se instalar e termos uma sociedade completamente preconceituosa e segregada. Não precisamos voltar muito longe no tempo para entender a problemática disso tudo. Qualquer característica tida como desagradável seria imediatamente descartada e a diversidade seria extinta. É essencial considerar também as possíveis consequências da manipulação genética a longo prazo. Embora o CRISPR ofereça oportunidades promissoras no tratamento de doenças genéticas e no avanço científico, é fundamental avaliar cuidadosamente os riscos associados à tecnologia. Efeitos colaterais imprevistos, já que qualquer desordem genética poderá ser causadora de uma nova doença ou uma versão mais potente de uma doença já conhecida. Outro ponto que merece ser reforçado é que modificações genéticas em embriões são passadas para as próximas gerações, o que poderia ser decisivo na evolução humana, tanto para o bem quanto para o mal. Em suma, a descoberta do CRISPR trouxe consigo uma série de avanços e desafios. A manipulação genética levanta questões éticas complexas, desde implicações religiosas e morais até preocupações sobre eugenia, direitos individuais e consequências imprevisíveis. Diante dessas questões, é fundamental promover debates. Debate amplo e inclusivo para garantir que a manipulação genética seja conduzida de forma ética e responsável, buscando sempre o benefício da humanidade sem comprometer nossa integridade ética e social. A pesquisa atual em terapia gênica se concentra no tratamento de indivíduos com direcionamento da terapia para células do corpo, como as de medula óssea ou sanguíneas. Este tipo de terapia gênica não pode ser passado para os filhos de uma pessoa e está gerando grandes avanços no tratamento de doenças. Contudo, a terapia gênica também pode ser direcionada para células germinativas, ou seja, óvulos e espermatozoides. Embora a terapia gênica na linha germinativa possa ser positiva em alguns casos, ela também tem a possibilidade de afetar o desenvolvimento de um feto de maneiras inesperadas ou causar efeitos colaterais desconhecidos. No Brasil, existe uma legislação específica para tratar do tema, a Lei de Biossegurança. Esta foi aprovada em 2005 e define quais são as regras para o uso de técnicas de engenharia genética, proibindo a manipulação genética de células germinativas humanas. Existem dois tipos de técnicas na terapia gênica, a germinativa e a somática. A técnica germinativa consiste na introdução dos genes no zigoto, célula resultante da fecundação, ou nos óvulos e espermatozoides. Assim, as células que se originam dessas células germinativas passam a ter o gene de interesse em seu genoma. A técnica somática consiste na introdução de genes nas células somáticas, ou seja, células não germinativas. As células somáticas compõem a maior parte do organismo. Essa técnica é mais usada e não há transmissão dos genes para os descendentes, como ocorre na técnica germinativa. São exemplos de doenças monogenéticas, a fibrose cística, a hemofilia e as distrofias musculares. Atualmente, a terapia gênica ela se volta para o tratamento de doenças adquiridas que apresentam maior incidência na população humana, assim como a AIDS e o câncer, que se tornaram um objeto de estudo da terapia gênica. A terapia gênica ela apresenta avanços no tratamento de algumas doenças, como lá em 2013, cientistas americanos eles conseguiram modificar geneticamente os linfócitos T e os tornaram mais resistentes para a entrada do vírus do HIV. Claro que faltam muitos estudos humanos, mas os resultados encontrados eles apresentam grandes probabilidades e possibilidades de cura para a doença. Na terapia gênica, ela também ainda se encontra-se em aprimoramento de crescimento, até porque em 1999 um paciente morreu após a injeção de um vetor vital que durante o ensaio clínico ele teve complicações.